Gustav Aschenbach, ou von Aschenbach, como figurava seu nome nos registros oficiais desde o dia em que fez 50 anos, acabava de dar um longo passeio. Numa tarde primaveril daquele ano de 1900, que por muitos meses mostrou ao continente europeu um seio tão carregado, o escritor saíra sozinho do seu apartamento na Prinzregentenstrasse, em Munique. Sentindo os nervos irritados pelo árduo e delicado trabalho das horas matinais, e que justamente a essa época requeria o máximo de prudência, ponderação, perseverança e meticulosidade, não conseguira deter, nem sequer depois do almoço, a ininterrupta vibração do mecanismo produtor que lhe agitava o espírito, aquele modus animis continuus, o qual, de acordo com Cícero, é a essência fecúndia. E assim começa A Morte em Veneza, romance de Thomas Mann. Eu sou Gabi Ideali. Eu sou Andréia de Oliveira. E este é o Livros em Cartaz. Gente, que entrada, né? Aquelas. Enfim, fazer o quê? É Thomas Mann. Fazer o quê? Alemão. É alemão. É alemão. É alemão, gente. É assim que alemão escreve, aquelas, né? Generaliza. Eles juntam as palavras, né? Aí eles falam que eles têm um termo pra tudo. Olha aí. Hoje a gente vai dar uma aula de alemão com o nosso amplíssimo conhecimento. Tal coisa significa... É que lógico, é uma palavra que tá que tudo, é uma frase. Né? O nosso Aí... podcast chama Podcast Andréia, Gabi, Livros, Filme e Cinema, sabe? Não falei alguma bobagem? Eles falam assim, porque alemão tem termo pra tudo. É lógico que tem. Eles pegam uma frase inteira e juntam numa palavra. Né? Minha casa é 3, sabe? Ao invés de eu falar minha casa, eu falaria 3 gatos, 1 pessoa, 4 banheiros, sabe? Uma coisa assim. Tem umas depois vocês dão uma procurada aí. E tem uns termos assim que são gigantescos. Nossa, porque é muito... Eu não sei, eu não lembro que texto que foi que eu li há muitos anos atrás, que tem alguns idiomas que servem para a filosofia e outros que servem para outras coisas, e que o alemão servia para a filosofia, porque o alemão... Eu falei, é sério mesmo? É sério? Me poupe, né, gente? Gente, me poupe. Eu nem vou falar a vírgula sonora do... Sabe que idioma é bom? Então, gente. Não. Olha, eu vou ficar quieta. É balela. Mas excelentes autores alemães. E Thomas Mann é um deles, sim. Né? Então a gente tem que pagar esses micos de tentar falar alemão. De tentar... Vocês perceberam o meu alemão perfeito, né? Da abertura fluentíssima no alemão. Mas hoje é dia de falar de morte. Aquelas... Não é. Na verdade, sim, é. Mas... Depende. Tudo depende. Dependendo. Nossa. Olha, o último episódio que a gente gravou... Eu vou falar. O último episódio que a gente gravou foi antes das eleições do primeiro turno. E esse aqui? Está saindo logo após. Exato. É bem no meio, é na meiuca. É na meiuca. Então, assim, vocês imaginem o teor de... o humor. Ódio e nojo. Ódio e nojo. Que estão essas pessoas aqui. Mas tudo bem. Não falaremos mais disso. Vamos falar de Thomas Mann. Assim, hoje a gente vai... Vocês vão entender como nós duas, pra ser mais sincera, Andréia, consegue conectar Uma Morte em Veneza com Peter Pan. Você imagina como? Eu sei como, mas eu não vou falar pra vocês. Dá pra conectar. E dá mesmo, tá? Não tô brincando não, é verdade. E dá, hein? E dá. E, na verdade, é uma obra que tem muitas camadas, será que a gente pode falar assim? Ou muitas possibilidades, ou que, por ter uma temática comum a todos nós,
eu acho que tem raízes aí, bifurcações e conexões. Muito subtexto, exato. Eu acho que o que a Andrea, o que pra quem aí tá pensando, o que essas duas querem dizer com subtexto, né? Existem obras que, por mais interessantes que nos toquem, etc., elas se fecham na narrativa ali, na própria história. Então tudo é muito evidente, tudo tá evidente literalmente, né? Isso. Não existe qualquer tipo de... Como poderia dizer isso? Não sei, não é camada, né? Mas... Todo mundo fala muito que o Thomas Mann é muito... Porque ele é muito prolixo, ele é muito rebuscado, ele usa palavras muito complexas. Na tradução, talvez isso se perca um pouco, porque eu não tive muita... Assim, eu também dificuldade, mas... Dá pra notar que ele tem uma estrutura diferente. Eu acho que as primeiras páginas, até a gente embarcar um pouco no estilo dele, talvez, né? No estilo de escrita, existe uma espécie de estranhamento, né? Isso, Que talvez seja gramatical também. Eu não sei em que medida então, isso não é de estrutura ali, mas... Eu comecei a ler e... Por outras coisas que eu tinha que fazer, eu acabei colocando a minha amiga Alexa aqui pra ler, umas partes. E tinha partes que, assim, que eu percebia que se fosse eu lendo em voz alta, que eu ia perder o fôlego. Ah, sim. Porque são longuíssimos. Longos, que não... Assim, ele não divide em períodos, pra você ver como, às vezes, a gente ouvindo... traz outras nuances, né? Traz outras percepções, talvez. Como que isso caberia na boca da gente. E aí eu fui olhar o texto, porque eu marquei. Aí eu fui olhar o texto, aí eu falei, nossa, mas não tem uma vírgula ali onde... Aqui podia ter uma vírgula. Aí eu falei... Você sabe que eu tenho um professor que ele fala que é comum nos alemães isso, porque, por exemplo, Adorno, que é um filósofo, etc. Ele tem trechos e mais trechos que, por exemplo, ele emenda um parágrafo no outro e frases que tem 20 linhas. E pro alemão, dependendo da... Por exemplo, eu não entendo de alemão, nunca estudei alemão, mas existem prefixos de verbos que você coloca no começo da frase e que vai se conectar ao próprio verbo no fim da frase, porque o verbo vem para fechar a frase. Então, muitas das frases você fica esperando o verbo, a finalização daquele verbo. Como o latim, por exemplo, que você pode jogar o verbo pro final. O latim tem isso? Eu não sei. O latim, a ordem... quando você quer dar uma ênfase ao verbo, né? Então... é um verbo de ação, por exemplo. Você joga o verbo pro final. Eu não sei se é essa a premissa, mas eu sei que existem frases que você, entre mil aspas, porque eu imagino que pelo contexto você deduz qual é o verbo, mas que você só consegue entender de fato o que está sendo dito ao finalizar a frase. Então, Adorno, eu lembro porque o professor estava dando exatamente esse exemplo que eu estou falando agora, que é dele começar uma frase que tem 20 linhas escritas de frase, e ele dá o fim do verbo no fim das 20 linhas. Então, imagina em filosofia, que tranquilo. Descobrimos. Simples, né? Descobrimos por que eles juntam todas as palavras. Mais rápido. Que eles têm termo pra tudo. É mais rápido. Pra quê fazer isso? Não tem nada pra separar, é só um espacinho, às vezes junta ali. Ops, olha, tá tudo aqui já, gente. Não precisa esperar a frase toda. Então, eu não sei se tem a ver... Não sei qual... Imagino que seja um desafio para quem vai traduzir pro português, ou acho que quase qualquer idioma que não tenha mesmo tronco, né, do alemão, porque de fato... Eu acho que acaba se pensando diferente com esse tipo de estrutura. Você pensa
diferente, não sei, fico aqui imaginando, porque é muito diferente essa... se a linguagem é pensamento, com certeza. E Thomas Mann, assim, a única obra que eu li foi essa, que é A Morte em Veneza e o Tônio Kruger, que eu não sei se é assim que fala, Kruger, enfim. Se for igual o Fred, né? Exato. A beleza desse podcast reside na nossa riqueza de referências, não é? Nós conectamos Thomas Mann a Fred Krueger com uma facilidade. Pô, duvido que tenha outro podcast que faça tenha tamanha, né? Gente, mas vocês não queriam ouvir? Então tá aí. É assim que a nossa cabeça funciona, né, Andréia? Enfim. E foi a única obra dele que eu já li, e eu gostei muito, particularmente da segunda, que a gente não vai falar aqui, olha só. Hoje. Mas eu gosto da forma com que ele escreve. Eu gosto também. Eu gosto. Eu acho bonito e... Mas quem é esse? Quem é esse sujeito aí? Quem é? Thomas Mann, já sabemos que é um alemão, nasceu em 1875, portanto, né, do século XIX, mas morreu já no século XX. Ele morreu em 1955 na Suíça. E a gente vai entender por que ele nasce na Alemanha e morre na Suíça, porque tem uma história por trás. Ele era filho de um senador, um político alemão. Na verdade, o pai dele fez uma série de... Ele fez uma série de... Ele foi esse homem múltiplo que a gente pensa, assim, né? Mas majoritariamente político. E... que inclusive se chamava Johann. Mais alemão que isso. Exato, ultra alemão. E a mãe de Thomas Mann, a Júlia, ou não sei se é assim... Fala Júlia. Pelo menos o primeiro e o segundo. É muito bom. Júlia da Silva Bruns. Gente, não é demais? Pleno século XIX, a mãe deles chama Júlia da Silva Bruns. Por quê? A mãe de Thomas Mann era brasileira, né? Tá aí a dica. Né? Escritora. Sim, uma mulher muito ativa politicamente, uma mulher de uma vivência cultural profunda, dava muitas festas em casa, reunia escritores, artistas, políticos. A família dele era uma família muito ativa mesmo, muito, tanto ele quanto seu irmão, que também é muito muito conhecido, também é escritor, que é o Henrique, como fala o nome dele? Henrique. Henrique, mano. Aí, tá vendo? Não é bonito traduzir o nome dos autores, eu acho. Enfim, é uma família muito culturalmente ativa. Mas a mãe de Thomas Mann era brasileira. Ela nasceu literalmente no meio da mata, porque a mãe dela começou a sentir as contrações. A família, na época, morava em Paraty, e eles decidiram se deslocar até Angra dos Reis para que ela, enfim, pudesse ter algum tipo de auxílio, e não dá tempo, então a mãe de Thomas Mann nasce em meio à mata. Só que da vida, porque todo mundo fica, nossa, Thomas Mann tinha uma mãe brasileira, uau. Não, assim, o contato com o Brasil, tanto por parte da mãe quanto por parte do próprio Thomas Mann, foram, para não dizer nulas, assim, muito escassas mesmo, né? A mãe dele era filha de um imigrante alemão, que tinha muitas terras, tanto no Porto de Santos quanto no próprio estado do Rio de Janeiro, e de uma mãe que era descendente de portugueses e indígenas, então bem brasileira mesmo. Batata da terra. Batata da terra, essa era. E a mãe dela morre quando ela é muito jovem, ela tem 5 anos, então com 5 anos de idade o pai já a envia para a Alemanha, quando ela começa já a viver ali
na própria cidade que Thomas Mann vai nascer, inclusive. Mas aí ela vai e acaba que nunca retorna ao Brasil, então quase a vida inteira ela de fato vive na Alemanha. Uhum. Mas ele gostava de dizer que, né, porque, por exemplo, Thomas Mann, ele era moreno, ele tinha um cabelo escuro, o que não é particularmente comum na Alemanha. Então ele tinha pouca coisa, né? Pra gente é algo tão comum, mas pro fenótipo alemão não era. Então, sim. ele sempre fala, né, o quanto acabou indiretamente tendo alguma influência. Mas, enfim, essa mãe de Thomas Mann é interessante por isso, porque o pai dele morre quando ele é muito jovem. Muito jovem assim, ele era um adolescente, ele tinha já 17 anos, mas o pai morre e eles se mudam todos, os irmãos e a mãe, para Munique. E ali as agitações culturais e todos os debates políticos e etc. eram muito promovidos pela mãe. Ele começa muito cedo. Dizem que ele sempre falou que queria ser escritor. Ele foi editor de uma revista. E aí começam as histórias dele. Porque, pra mim, o Thomas Mann ele tem uma história muito vinculada à política. Até porque ele viveu numa fase muito efervescente politicamente na Alemanha. E, por exemplo, ele foi editor de uma revista, quando ele ainda era muito jovem, né, de uma revista de sátira política, que fez muito sucesso. Eu, inclusive, digitei no Google pra ver se eu encontrava as capas, porque parece que as capas eram... Cada edição da revista era desenhada por um pintor diferente, por um gravurista diferente, e chamava Simplíssimos. Por exemplo, além do próprio Thomas Mann, que foi editor da revista, teve Hermann Hesse, escrevia pra revista, o Rio, que escrevia pra revista. Então, assim, coisa, gente simples, né? A gente, tamo aí. Então, ele era uma pessoa muito envolvida mesmo nos debates. E o primeiro romance dele, que fez muito, muito sucesso, e foi o primeiro romance dele, foi os Buddenbrooks. Isso. Mas acho que tem um subtítulo em português, não tem? Os Buddenbrooks? Eu não lembro. Tem, acho que é uma família. Alguma coisa de família. Apertem os cintos. Apertem os cintos do piloto. Que a família sumiu. Decadência de uma família, olha que beleza. Eu sabia que tinha família. É só gente feliz, né? Morte em Veneza, decadência de uma família, assim, temas bem tranquilos. E Thomas Mann tem essa característica de trazer intencionalmente um aspecto autobiográfico para suas obras. Aí que tá, né? Dizem que ele era homossexual. Ele teve uma série de casos ao longo da vida. Alguns desses romances, desses homens com que ele se relacionou, viraram inspiração para alguns personagens, inclusive, das obras dele. Mas particularmente... Como será que era na Alemanha? Eu não sei se era como na Inglaterra, que a pessoa ia presa. Eu não tenho... Tipo Oscar Wilde. Aí Oscar Pederastia, Wilde. né, que eles falavam. Então, eu não sei. Assim, eu sei que ele casou. Em 1905 ele casa com uma mulher de família judia. E eles chegam a ter 6 filhos. Então, assim, ele tinha uma vida... Ele passou a vida com ela. A mulher dele era tão engajada quanto a mãe, no sentido político. A mulher dele tinha, parece que, uma participação bem ativa no movimento feminista da época, né? E o que acontece? Já na Primeira Guerra Mundial, ele já escreve uma espécie... Não vira um livro propriamente, mas é como se fosse um ensaio, que se chama Considerações de um Apolítico. Então, assim, ele tinha posições muito marcadas,
Tanto que, assim, é nesse período entre guerras e entre a Primeira e a Segunda Guerra que ele vai lançar A Montanha Mágica, que eu acho que é o livro mais conhecido dele. E você sabe que dizem que A Montanha Mágica é uma sátira à avessa de Morte em Veneza. Isso, exato. Né? Eles dizem que é tipo um espelho ao contrário, né? Porque... até no tamanho, né? Porque A Montanha Mágica é um talauzão deste tamanho. E Morte em Veneza é uma novela. Exato. Enfim. Em tudo é diferente. Em tudo é o oposto, vamos dizer assim. Mas tem a ideia da viagem, do deslocamento, do repouso, da convalescência, enfim. Isso. E são todos escritos aí nesse período de guerra. Tanto Morte em Veneza quanto A Montanha Mágica. Ele é tão ativo, assim, politicamente, que quando o Partido Nacional Socialista, ou seja, quando Hitler ascende em 1933, Thomas Mann, no mesmo ano, sai da Alemanha. Ele vai se refugiar na Suíça. Inclusive, quando o Partido Nazista solta a primeira lista de expatriados, o Thomas Mann está, porque ele era de fato muito ativo. Ele fazia críticas muito severas. Aí ele fica alguns anos na Suíça, e quando a Alemanha declara a guerra, porque eles ascendem em 1933, mas a guerra já é declarada em 1938. Isso. Quando declaram a guerra, ele vai para os Estados Unidos. Ele se exila, ele é esperto, né? Opa! Família judia também, né? Eles tinham que sair. E lá, nos Estados Unidos, ele inclusive grava uma série de discursos antinazistas para a BBC. Então, ele faz diversos comunicados de avanço da guerra. A BBC usa bastante os discursos dele, inclusive com o fim da guerra também. Quando começa a terminar ali, quando os aliados começam a, de fato, se aproximar de Hitler, vamos dizer assim. Não, imagina, assim, a campanha, né? Assim, a campanha que eu digo é um como diriam os Faria Limers, um puta case, né? Porque você pega o cara que é alemão e que não tá a favor daquilo. Né? E assim, não é qualquer alemão. Exato, é isso que eu ia falar. Entendeu? Tipo, o alemão, né? Que tá tão... Um escritor. Inclusive ele ganha o Nobel de Literatura em 29, plena crise, né? Ou fasezinha fácil de se viver, né? Não é, gente? Mas ele ganha em 29, então ele tem um peso muito, muito grande. E até o fim da vida ele, de fato, se põe politicamente, se coloca, faz, ele não se omite em momento algum. Retorna para a Suíça, não logo após a guerra, mas já em 52. Aqui ele já tá bem senhorzinho, né? Porque ele nasceu em 75, então ele já tá com 70 e poucos anos. Viveu, hein? Viveu. E aí ele morre em 55 na Suíça, então por isso que ele morre fora da Alemanha. Dá pra entender que, assim, alguns aspectos da vida dele eu acho muito interessante. Um homossexual ou bissexual, que seja, enfim, não vem ao caso aqui, mentalidade, tanto dele quanto da sociedade. Então é difícil, mas sabe-se que ele teve uma série de casos, sabe-se que a mulher dele era muito ativa no movimento feminista, por exemplo. Então, assim, possivelmente uma família muito progressista. Ele foi criado numa família progressista, a mãe também era muito ativa. Então, assim, outra vida, né? Outra vida. Mas eu acho uma atuação e um lugar que conferem uma riqueza muito forte, assim, é uma vida... a própria Alemanha, se você parar para pensar entre o que precede a Primeira Guerra até o fim da Guerra Fria, o que esse país não viveu, né? Então, assim, era uma montanha russa, porque o que precede a Segunda Guerra é um governo extremamente progressista, a República de Weimar. É um momento muito rico, então... Quer dizer, ele viveu nesse caldo, né? É interessante. Mas esse é Thomas Mann.
pouquinho da gente entrar na obra de fato, né? E falar do filme, falar do livro, e meter o pau no Leite nos Contos, não, mentira. Mais verdade. Só um pouquinho. Eu acho que a gente, depois disso, a gente vai ser cancelado depois do programa. Mas Talvez. Tudo bem, não tem problema. Não tem problema, é ótimo. Tudo bem, não tem problema. Falar a verdade, nossa verdade, né? Quer nos Porque ouvir. tem isso também, né? Sim. Nada do que é dito aqui é verdade única e universal, é a nossa verdade, né? Quando que foi escrita essa obra, né? E ele confere um aspecto que é esse aspecto da news, né? Da notícia, da novidade, do que tá ali passando naquele momento. O Morte em Veneza, ele tem esse aspecto porque o Thomas Mann ia passar, né, meu amor, pessoa super chique, ia passar as férias dele em Veneza, e numa das vezes que ele vai com a família e tudo mais, né, ele vai para essas instâncias, né, de águas minerais, enfim, tipo Poços de Caldas aqui. Aqui do lado. Então... E mesma coisa, né, André? Mesma coisa, é praticamente igual. Venezas e Poços de Caldas, né? Idêntico. Igual. Talvez aqui eu acho que seja mais limpo, inclusive, muito mais limpo do que Veneza. Isso sim, Ele ia passar e nesse período que ele estava lá, que foi quando ele começou a desenvolver a novela, ele presenciou a epidemia de cólera, né? E a cólera, ela é uma doença, ela teve muitos desdobramentos. Aqui no Brasil também, ali no século XIX, né? Finalzinho do século XIX, começo do XX. Depois a gente teve um outro surto aqui também, mais recente, ali na década de 90, se não me engano. Mas lá na Europa era muito comum, assim, tipo... eu percebo, eu acho que chama vigilância sanitária. Então... Ou, no caso, a ausência de vigilância sanitária. Tipo, não existir a vigilância. Tipo isso, exato. Porque a gente vê, assim, uma recorrência, né? Ah, não, está todo mundo preso nos castelos por causa da cólera. Por exemplo, eu acho que aquele conto do Poe, A Máscara de Morte Rubra, se não me engano, também era de um surto de cólera. Até porque era a morte rubra, né? Então, eu acho também que é um surto de cólera. Então, assim, a gente... Ele sempre vem. Parece que ele sempre aparece, né? Vez por outra. No caso do... E aí, por que é tão importante? A gente podia até ter passado por isso aqui. Sim. Porque aparece na obra, mas ele aparece na obra como o que o pessoal lá das França acabou acunhando um termo, né, que é o leitmotiv. É um termo que veio emprestado da música. A tradução, ela não é muito feliz, né? É aquelas palavras que a gente pode chamar como fio condutor, assim, né? Que ele vai sempre dar um mote, ele sempre vai... Seria as laranjas no Poderoso Chefão. Na música, é aquele trechinho da música que... No caso, a música clássica. A gente tá pensando na música clássica. É aquele trecho... Eu não sou especialista em música, mas ele é como se fosse uma frase da música, ou trecho da música, que se repete em diferentes momentos da música e que te remetem constantemente à música. Então... A gente, inclusive, dá pra pensar isso em cinema, por exemplo. Então, por exemplo, Star Wars. Vamos falar de uma coisa que todo mundo vai saber. Sim. Né? Por exemplo, quando a gente percebe que tem a trilha e a gente percebe que vai entrar o Darth Vader, aqueles pequenos acordes ali, eles nos lembram daquela personagem que vai entrar. Então, isso vem muito da ópera, né? Da personagem que tá ali... E que vai entrar, e que vai... Enfim. Então, ele que reaparece. É como se fosse o tema mesmo. Isso. Né? Dessas personagens que ele... Harry Potter tem isso. O Poderoso Chefão tem isso. É que, normalmente... Eu não sei como que se as pessoas escutam trilha sonora. Quando você escuta a trilha sonora... você consegue ver o filme, né? Exato. Tipo, você consegue ver o filme. Né? Assim... Você imagina, você consegue. Então, atrela um no outro. Isso. Então, assim, você sabe o momento em que
em que a gente tem assim um vislumbre do Darth Vader quando lá no fundinho você escuta, no meio de uma trilha ali do, sei lá, do Asteroid Field, que você ouve ali a marcha imperial ali no meio, ali, você fala, caramba, Exato. é isso. Então, é esse sentimento. A cólera aqui vai ser exatamente isso. E ela vai nos lembrar do que, a cólera aqui? Bom, o título do livro é A Morte em Veneza. Eu queria, inclusive, chamar a atenção, porque eu gosto desse título, porque, além dele já deixar... Não existe, veja bem, é uma obra que não vai ter plot twist, tá? Já tá dito que é a tipo, obra. é a crônica da casa assassinada. Isso. Você olha e fala, bom, tá aí. Aí que Né? tá. Aí Mas, que tá. mas aqui existe... Eu acho que é interessante pensar que existe morte em Veneza, porque temos uma personagem que vai morrer em Veneza, mas existe a morte em Veneza. Uhum. E isso me chama atenção. Eu fui até procurar para ver se no alemão também se tem o artigo. Apesar de eu não entender o alemão, eu fui procurar, porque é a morte. O quê? Eu pensei que eu ia mandar um em alemão não, aqui. Eu pensei que você falou assim, eu fui procurar para ver se personificação da morte tem uma palavra junta. Ah, deve ter, eu não preciso nem procurar. Para a personificação da morte. Eu não preciso, procurar. Eu não preciso procurar. Eu já sei que tem aquelas. Eu deduzo que tem, né? Mas em alemão também é a morte em Veneza. E aqui é uma outra morte, porque sim, é a morte da personagem, mas eu acho que tem a morte com o A, com o artigo, no sentido de pensar que essa morte, ou a morte que nos atingirá a todos, a todas, todos, enfim, está contida ali. Sim. Nós vamos, a obra vai tratar da morte dessa personagem e também do morrer. Uhum. Como um ser, praticamente um ser, que vai aqui se personificar em alguns momentos. Isso, em alguns rostos, inclusive. E, literalmente, algumas pessoas que o tempo todo nos mostram, olha aqui a morte, olha aqui a morte. Né? Lembra pra gente, ó. Lembra, o Memento Mori, não é? Isso. Você tem a lembrança da morte tá ali. Então, o título, eu acho interessante a gente olhar para esse título nesse lugar também, da morte dessa personagem, que já está dita, mas também da morte como ser, vamos dizer assim, como conceito, não sei, como algo que atinge a todos, como aqui quase uma personificação. Eu acho que a personificação, eu acho que você matou mesmo, é isso, é a morte como, olha, a figura morte está em Veneza, é isso aí. Tem a morte que está caminhando por lá, seja através do que a Andrea estava falando até agora, que é a própria epidemia, mas que para nós a gente vai acompanhar isso através de von Aschenbach, né, dessa personagem. Que começa em Munique, né, por isso que assim, isso. A gente não tá dando spoiler. Não. Olha só. O spoiler está dado. O texto começa com a morte em Veneza. Aí o primeiro parágrafo fulano tá em Munique. Aí você fala, bom. Acho que eu já entendi. Então tá, né? Mas antes da gente ir direto para a obra, porque eu falei que tem duas coisas que a gente precisava falar. Falei, não é ótimo. Que tinham duas coisas que a gente precisava falar. Uma delas era sobre a cólera e a outra é sobre o formato, né? O gênero literário que foi escrito Morte em Veneza, que é a novela, mas que na Alemanha, depois do período medieval, que ele é chamado de novela. Não é a nossa novela. É novela italiana. Bom, para começar, a novela gênero literário não é o folhetim que a gente está acostumado a ver na Rede Globo. Creio que todo mundo saiba disso, só estou... não é a novela que passa na novela das 9, novela das 7. Não é essa novela. A novela aqui, ela
ela é sempre colocada como antecessora do conto moderno, como a gente conhece o conto. E normalmente, né, ela acabou vindo pra gente, essas novelas acabaram vindo em narrativas em moldura. Eu acho que eu já falei em algum momento de narrativa em moldura, mas eu vou só dar uma pincelada para todo mundo lembrar, e quem não lembrou, quem não ouviu, saber o que é. Narrativa em moldura é aquela, eu tenho uma grande narrativa em que existe um número de pessoas ali e que essas pessoas vão contar outras pequenas narrativas. Então, por exemplo, As Mil e Uma Noites. Eu tenho a Sherazade, foi lá, coitada, presa lá pelo grão-vizir, ou seja lá, pelo sultão. E aí, para ela continuar vivendo, o que ela faz? Ela conta histórias para que ela não seja morta. Então, assim, é uma história dela e ela... Por 1001 noites. Por 1001, e é uma história... Essa primeira história, essa grande história, é a história que ela tá contando, né? Que assim, que estão contando a respeito dela. E que ela, como narradora... Dentro da própria história, tá contando outras histórias. Narrativa em moldura é isso. Então, quais são os outros exemplos que a gente tem? A gente tem o Boccaccio. Acho que é o grande exemplo que a gente tem com o Decameron. Então, o Decameron é isso. São pessoas que estão fugindo, se não me engano, da cólera. Se não me engano. Nunca li, só vi o filme. Inclusive, um dia poderia virar um podcast. Eu acho também. Eu adoro Decameron. Eu também. Eu também gosto. Quer dizer, o texto eu nunca li, né? Eu gosto muito do filme. Eu gosto do texto. O filme... Não. Você não gostou? Não, eu não... Foi um assistir assim, sabe? Sei, não foi nada muito assim, nossa, Decameron. Depois é que eu fui ligar o nome à pessoa. Então, é uma coisa que eu teria que reassistir para entender, lembrar, enfim. Não foi nada assim, meu Deus. Era algo que devia estar ali e eu assisti, entendeu? Entendi. Não foi, não ligou o nome à pessoa, como você falou. Não. Mas no Decameron tem isso, né? Existe... as pessoas ficam presas em um lugar e para passar esse tempo, elas começam a contar a história. Mas assim, de novo, essa história maior, né? Que não faz muita diferença. No assim, né, assim, não vai fazer muito. O que faz mesmo, o que vai pegar são essas histórias menores que ele vai contar. O Decameron tem histórias deliciosas, inclusive, né? O pessoal pega muito o Decameron nas histórias mais quentes, digamos. Claro, assim. Que é o que todo mundo ouve falar do Decameron. Que todo mundo... Mas eu acho que o Boccaccio, ele faz um movimento da comédia, pela comédia ele faz a crítica, né? Então, por isso que eu acho que é por isso que eu gostei tanto da leitura quando eu fiz. Mas, voltando aqui para nossa realidade, então o que é a novela? Ela começa assim, né, dessas narrativas em moldura, e aí, segundo o André Giolis, né, que ele escreveu lá no Forma Simples dele, livro que todo mundo lê lá na Faculdade de Letras. Aquela bíblia básica. Aquele básico, né? Então ele fala assim, conta um fato ou incidente impressionante de maneira tal que se tem a impressão de um acontecimento efetivo. A impressão de que esse incidente é mais importante que as personagens que o vivem. Aí tem uma outra definição que eu gosto também, que é uma definição de um alemão, e aí a gente começa a entender essa diferença que eles fazem aqui para a novela alemã, né? Então as novelas são denominadas principalmente, né, pelo tipo de narrativa que diferenciam dos romances, pela simplicidade do plano e a pequena extensão, muito parecido com o conto, né? Aqui ele vai colocando aqui, né, as encenações, as grandes tragédias e comédias. Os espanhóis e italianos possuem uma infinidade de tais narrativas, a maioria delas são imitações de Boccaccio, muito conhecido pelo Decameron, ou Decamerão em português, né? E aí vem o Goethe, que é o grande autor alemão, né? Se a gente vai falar, o Thomas Mann também, mas o Goethe, eu acho que... E é anterior. Ele é um autor romântico, né? Então, o
que ele traz, né? Numa novela chamada Conversas de Imigrantes Alemães, de 1796, ele aproxima, né, ao Boccaccio, e ele faz, assim, ele conversando a respeito, né, dessas narrativas, ele faz como uma teoria pequena ali de novela dentro desse texto, que é assim, ó. Pergunte a si mesmo e pergunte a muitos outros. O que empresta a um acontecimento sua atração? Não é a sua importância nem a influência que tem, mas a novidade. Somente o novo aparenta ser comumente importante, porque causa admiração e põe nossa imaginação por um momento em movimento, tocando nosso sentimento de relance e deixando nosso entendimento em completo silêncio. Que é mais ou menos essa coisa, essa aproximação do novo, né? Que o Constantino Luz Medeiros ele fala muito, né? Uhum. Que é essa coisa do caráter original, que a novela ela é uma história desconhecida e ela é narrada de uma forma como se narraria em sociedade, né? Aquela história que você está contando aqui como se fosse segunda-feira, é quase uma crônica, mas não é, porque ela tem todo esse tratamento mais literário e ficcional. Então é assim que eles definem, principalmente essa novela alemã, que eles chamam de Novelle, né? Que vem ali do Goethe. E o que o Thomas Mann tenta fazer aqui é exatamente isso. Essa novela alemã. E o acontecimento a gente já sabe qual é. Isso. Né? A gente vai acompanhar. Aqui são cinco capítulos, 5 partes. E eu acho que aí, só fazendo um adendo. Vamos lá. A gente já falou aqui muitas vezes de estrutura. E lembra que ele colocou ali em cima, né, eu falei ali em algum momento, que era como o teatro, e enfim. A gente, no programa de Shakespeare, posso falar de capítulo também. Praticamente. No programa de Shakespeare, a gente falou que o Shakespeare fazia as peças dele em 5 atos, né? Ela tinha uma estrutura de 5 atos. E eu acho que aqui cabe muito bem essa estrutura de 5 atos. Exato. Até porque tá óbvio, né? Exato. Ela tem... os capítulos são 5 capítulos, na verdade, essa novela. Uhum. E ele tá bem na chave da estrutura em 5 atos que foi aí popularizada pelo Shakespeare. A gente vai perceber esse caminho. A Andrea já antecipou, começa em Munique. Uhum. E a gente vai acompanhar esse escritor, que é o quê? Um escritor que alcançou já ali com seus 50 anos um reconhecimento por suas obras, tanto que ele recebe o título de nobre. Esse von é atribuído quando a pessoa tem nobreza, né? É dado com o intuito de conferir nobreza. E que ele é o quê? Um homem metódico. Ele é um homem muito fechado, regrado, disciplinado. Para vocês entenderem o quão esse homem era festejado, digamos assim. Reconhecido. Eu vou dizer festejado, você acha que você vai entender por quê. Porque tem uma parte que coloca assim, que na época, né, que ele recebe lá o título e tudo mais, que o Ministério da Educação mandou incluir páginas seletas de dos livros de leitura adotados nas escolas. Eu achei isso o máximo, porque o que mais que você pode querer? Exato. Sendo um autor, né? Assim... que popularidade maior que essa? Não tem. Não tem. Popularidade, sei lá, reconhecimento, né? Também. E reconhecimento, tipo, é o Milton Ratum, né? A gente colocando aqui, Exato. Você entendeu? É isso, né? É o Milton Ratum, é o José de Alencar,
enfim, a gente tá colocando pessoas. Eu falei Milton Ratum porque ele é mais contemporânea. Né? Uhum. Então, trechos do livro dele são utilizados como exemplo, enfim. E possivelmente é o que acontece ali com ele. Ele já é muito reconhecido e ele tem rituais. Eu digo rituais porque parecem ser mesmo. Ele é muito metódico. Um toque, né? Exato. Ele tem toda uma... Sabe de quem eu lembrei? Do nosso capítulo. Vou usar igual você. Nosso capítulo de 007. Isso! Você não lembrou disso também? Porque o Ian Fleming falava, né? Que ele tinha que escrever não sei quanto por dia. E ele levantava. Levantar e tomar um banho gelado. Um banho gelado de mar. Era isso. Aquelas, né? Gustavo von Aschenbach, na verdade, era Ian Fleming. Escrevia não era porque o Ian Fleming sabia viver a vida. Esse daqui não, ele é só chato mesmo. Ele é chato, exato. E é muito esse estereótipo que a gente tem dos alemães, né? Dessa espécie de cri-cri, de gente que coloca regra. Então ele é esse homem bem sucedido, mas que me parece muito ele tenta colocar a sua produção, sua obra, muito como... não sei como dizer isso, mas ele não parece esse artista que deixa a coisa fluir. Então, é porque... E nisso tem um trecho que eu acho muito revelador, inclusive, de como ele é visto. Não só como ele se vê, mas como ele é visto. Porque tem uma parte que o sujeito fala assim, que não é vocação. É trabalho. Isso, exato. E aí ele fala assim, não, porque é como se ele é um artista e aí ele cerra o punho, do tipo... Isso. Ele é um artista contícido, ele não é um artista... Fechado. Exato. Então, e tem muito essa coisa da vocação também. Uhum. E aí é muito curioso porque para ele o trabalho traz essa... Ele acha que ele pode moldar o trabalho a tal ponto que esse trabalho vai virar arte. E até então, ninguém tinha, assim... Até então, ele não tinha tido problema com isso, porque foi isso que aconteceu, né? Assim, a vida e funcionou! Ele trabalhou. Exato, funcionou. E foi parar nos livros didáticos por aí, pela Alemanha fora. Até que ele tem um bloqueio criativo. Ele tem esse bloqueio criativo e eu acho que esse começo da obra é construindo bem essa personalidade, a gente começa a entender bem no começo mesmo, são as primeiras páginas e vai tratar muito, tanto que a gente começa com ele saindo de casa, depois de tentar escrever durante a manhã e não conseguir, não é? Nunca. E ele sai pra dar uma caminhada porque ele não consegue escrever e, de certo modo, ele sai para caminhar. Isso. Em Munique. E é nesse momento que ele... e aqui eu acho que começam as diferenças em relação à adaptação. Que aqui, antes da gente... Já que a gente já vou trazer um aspecto... a adaptação para o cinema dessa obra é feita por ninguém menos... Ou melhor, ninguém mais... que Luchino Visconti. Que é um diretor que... Você gosta do Visconti? Eu gosto. Eu gosto do Leopardo com ele, eu gosto de... Eu amo Noites Brancas com ele. Noites Brancas é o da família? Não, Noites Brancas que é muito bom também, o Rocco e seus irmãos? Não. Não, tem um que... não! O da família que é espetacular. Não, esse da família é maravilhoso. É maravilhoso. Tem uma família que chega e a pessoa mora sozinha. Que é Violência e Paixão. Isso, esse. É espetacular esse filme. Pra mim é o melhor aquelas, né? Pra mim é o que eu gosto mais dele. Isso. É Violência e Paixão, que é... Eu deixo você falar que pra você é o melhor. Obrigada, Andréia. Pode falar. Então é o melhor pra mim. Pra mim também. Então, é muito bom. Assim, eu gosto muito de Violência e Paixão, mas Noites Brancas eu acho maravilhoso também. Mas o Visconti é esse diretor. Então, por exemplo, ele faz O Estrangeiro, não sei se você já assistiu, que é com Mastroianni também. Já. Gosto muito também. Já.
Gostamos, Mastroianni. Eu gosto muito de Mastroianni. Eu também. Enfim, gostamos de Mastroianni. Mas Visconti, tudo isso pra dizer que Visconti tem uma série de filmes, porque todos esses que a gente falou são muito conhecidos. Uhum. Todos, na verdade, né? Ele é um diretor muito celebrado. Ele é italiano, aqui cabe dizer, assumidamente homossexual. Uhum. Enfim, se dizia homossexual, porque aqui também ele se relacionou com mulheres ao longo da vida. Mas é isso, se dizia homossexual. Por que eu estou trazendo a obra aqui, a adaptação? Porque nesse começo do livro, existe primeiro esse contexto, a gente consegue entender quem é o von Aschenbach. Uhum. E ele começa em Munique. E em Munique, ele está caminhando, então depois da gente entender que ele é esse escritor muito fechado e muito metódico, que ele está caminhando por Munique, e quando ele vai pegar o ônibus, ele para num ponto em frente ao cemitério. Ele vai de encontro ao cemitério. Literalmente, ele está ali no cemitério. E quando ele está ali, ele vê alguém que ele não identifica se está entrando ou saindo do cemitério, mas ele vê essa pessoa diferente. Uhum. E aí a gente vai começar a ver que são personagens que vão fazer breves aparições na obra, mas que, de certo modo, parece que são mensageiros, ou podemos aí ler essas pessoas como mensageiros, ou que estão lembrando a morte o tempo todo, ou são a morte, aí a gente pode pensar até nessa possibilidade, porque é a morte. Uhum. Que é uma pessoa que tá vestida diferente, e são personagens sempre ruivos, muito claros, que de certo modo também se destacam do redor, e ele fica observando essa pessoa. E essa coisa do vermelho, né? Do vermelho. Essa coisa do vermelho, exato. Né? Que é essa coisa da cólera, né? Da cólera, da ideia que se faz da morte, do sangue. A gente pode pensar uma série de conexões aí. E ele, de fato, é ali que ele pensa, bom, ele não entende direito, nem a gente que tá lendo entende por que ele encontra essa pessoa, mas é justamente ali que ele decide viajar. Ele não é uma pessoa dada rompante. Exato. E aí, num determinado momento, ele decide ser espontâneo. Ele fala, agora eu vou viajar. Acho que é isso que eu preciso. É literalmente o que acontece. Ele olha pra essa pessoa e pensa, bom, ele não... E não existe uma conexão clara. É quase uma intuição, porque ele não descreve, olhar para ele me fez pensar que... Não. Mas é no encontro com essa pessoa que ele decide. Na adaptação, o filme começa com ele indo já a Veneza. A primeira cena, ele já está não é ferryboat, mas como se fosse um ferryboat, né? Naquele barco que vai chegar ali no centro de Veneza, né? E pra mim, essa diferença, essa adaptação, porque toda adaptação faz alguma mudança, é por isso que chama adaptação, faz diferença. Porque a gente primeiro entende quem é essa personagem, a gente entende que ele é muito racional, ele é muito fechado, ele é muito metódico, ele nunca faz nada diferente do seu cotidiano. E de repente, no encontro com a morte, porque ele está ali na frente do cemitério e ele encontra essa pessoa, essa personificação, ele decide fazer a viagem. O filme traz alguns flashbacks que vão montar para nós um pouco dessa ideia, dessa personagem, mas eu acho que não fica tão evidente que ele é essa pessoa. Eu acho que esses flashbacks, ele tem uma outra conotação. Exato, eu também acho. Fora que ele não é escritor, ele é músico. Isso, era isso que eu ia falar. Então, além disso, né, além de ter mudado, porque assim, a gente já o vê indo para Veneza, não é nem Veneza, né? No livro, ele nem. A primeira parada dele nem é Veneza. Nem exato. Ele decide no meio ir para Veneza. Isso, nem é. Mas aqui na
na adaptação, na verdade, ele é um músico, um musicista. Na verdade, parece um maestro, né? Assim, pelo que a gente Isso. viu ali. E aí tem uma problemática também, acho que aí cabe dizer. Que enquanto no livro, né, ele tem problema de inspiração, então ele acaba... por isso Tá que numa fugindo, crise. ele tá fugindo. Né? Ele teve um branco, ele tá fugindo daquilo ali. No filme, a impressão que nos dá é que ele chegou no ápice do que ele podia criar como artista. Né? Tanto que ele fala assim, o que eles querem mais de mim, né? Isso. Então, assim, eu acho, e até tem um amigo dele, depois a gente vai falar um pouco mais dessa dinâmica. É, amigo meu. Fica a dúvida. Dá medo de soco e tapa na cara daquele cara toda vez. Exato. Não, e assim, as discussões entre eles, porque o filme, o tempo todo não, mas em vários momentos usa flashbacks pra tentar, acho que, construir a personagem e as crises que ele tá passando, porque afinal, ali ele está sozinho, e é imagem, você não tem, assim, você tem duas opções, ou você cria uma voz narrativa, que vai ser alguém literalmente falando o que ele tá... Né? Exato, narrando em off o que ele tá pensando. Ou você cria uma forma de quem tá assistindo entender quais são os pensamentos dele solitário naquele hotel, né? Isso. Enquanto é um filme de muitos silêncios, né? Exato, né? De muitos silêncios. Porque aí o que acontece? No livro, o Thomas Mann vai construindo. Então, o primeiro momento é esse da gente compreender quem é a personagem e dele decidir, no fim do capítulo, que ele vai viajar. E aí, em seguida, o Thomas Mann vai construindo todo esse movimento dele se deslocando. Então, até que ele chegue em Veneza, vão-se 3 capítulos. Então, existe toda uma construção, um ritmo, eu acho que tem um ritmo que vai crescendo, vamos dizer assim, porque ele começa... É isso mesmo, não crescendo. Né? Ele vai devagar ali, a gente vai entendendo, então, quem é aquela personagem, aí ele decide, aí conforme ele vai se deslocando, ele vai pensando algumas questões, vai encontrando outras personagens também. E no livro tem uma discussão muito forte, filosófica. Exato. Sobre o belo, sobre o tempo. Então, existe uma discussão sobre o fazer artístico, sobre... E por que existe? Porque ele constrói, é isso que eu tô tentando entender, assim, entender, né? Mostrar, porque eu acho que a gente tem, devagar, uma construção muito sólida dessa personagem, que você vê ali um polo. Ele é assim, ele representa... a gente consegue entender que ele é metódico, a gente consegue entender que ele é fechado, e aí, quando surge a discussão do belo, porque o que acontece, gente? Aí já é mais um spoiler, né? Diferente da morte, isso é um spoiler. Porque ele chega em Veneza, fato é. A gente vai permear tudo ainda, mas ele chega em Veneza e ele decide ficar ali e ele descobre uma família polonesa que tem um dos filhos, é uma família que tem acho que 4 meninas e um menino, uma coisa assim, eu não lembro agora. Esse menino vira uma obsessão do von Aschenbach. Ele começa como um pequeno encontro, assim, ele vê a família e devagar isso vai se tornando uma espécie de obsessão. Ele acha, e ali no livro é muito... Ou seja, ele diz ali, no livro, ele diz palavra a palavra que esse moço que ele está... É um menino, na verdade, né? Ele fala que tem 14 anos. Exato, é um menino. Ele diz que esse menino, que tem 14 anos, ele tem uma beleza que remete à beleza grega, das esculturas gregas. E nesse momento do livro, você já tem muito construído esse outro polo que é a personagem. Então, a gente tem uma pessoa extremamente
vinculada a um fazer artístico, porque ele é escritor, muito racional, vamos dizer assim, muito metódico das regras, etc, etc, que encontra a beleza, entre aspas, natural. O menino... Olha, aí eu tenho aqui o trecho do qual ele encontra o menino. Ótimo. Né? Então, olha lá. Com alguma surpresa, Aschenbach constatou a perfeita beleza desse rapazinho. O rosto pálido e fino, fechado, os cabelos ondulados cor de mel que o emolduravam, a boca meiga, o nariz reto, a expressão de suave e divina dignidade. Tudo isso lembrava as esculturas gregas dos melhores tempos. As esculturas gregas dos melhores tempos. E ao lado da pureza ideal das formas, tinha um encanto tão raro, tão pessoal, o observador julgava jamais ter visto. Nem na natureza, nem nas artes plásticas, alguma obra igualmente perfeita. Aí queria lembrar a música da Letrux, que ela fala, te vi nas artes plásticas. Aí ele viu nas artes plásticas. Vou te mandar. Depois, porque te vi nas artes plásticas. Aqui ele viu literalmente nas artes plásticas. Quando eu li, eu falei, gente, Letrux, né? Aquelas referências da pessoa, né? Ué. Ou seja, é interessante você ler por isso, né? Dá pra entender que aqui não é qualquer encontro no sentido meramente... sei lá, como chamar, não amoroso, a palavra não é amoroso, mas não é propriamente uma atração física no sentido erótico. A gente tá falando aqui de um encontro entre uma pessoa que representa alegoricamente um lugar muito fechado, muito quadrado, que, de novo, vivencia o seu fazer artístico de um lugar fechado, metódico, cheio de regras, com alguém que é naturalmente, entre aspas, belo. Com algo que não precisa ter regras. Seguir regras não... E aí existe esse tipo de conflito, né? E aí, um dos conflitos, tá? Porque a gente vai falar de outros aqui. E eu acho que o livro constrói esse ritmo. Eu tô dizendo tudo isso pra dizer que o filme não. O filme eu acho que ele já joga, ele acelera todo esse processo de quem é von Aschenbach, quem é essa personagem, por que ele é quem ele é e por que ele tá indo pra Veneza. E a gente, de repente, está lá já em Veneza e já está com o Tadzio. A primeira cena é ele... no navio já e indo já, né? Assim, isso. É o primeiro vislumbre. A gente não tem ideia de quem é aquele homem. E durante muito tempo no filme a gente não vai ter. Só quando ele constrói lentamente. Ele constrói nesses flashbacks. E lento, não é que no primeiro flashback você já entende que ele é quem ele é. Né? Isso eu acho que vale a pena falar também. Como ele é um filme mais antigo... ele é de 71. Aos apressadinhos, ele é um filme... Pra mim não foi, tá? Assim... mas, sim. Eu só sou velha, então não sou parâmetro. Mas para algumas pessoas pode ser que ele seja lento, né? Ele é um filme lá de 70, né? 71. Então pode ser que as pessoas achem ele mais lento. Mas, de novo, tem essa discrepância aí, né? Eu acho que faz diferença para como a gente pensa a obra. Porque se lendo Thomas Mann a gente consegue enxergar que ele tá tentando contrapor, e não é que não exista, veja bem, não tô dizendo que não existe, a gente não pode pensar que não existe uma atração homoerótica. Exato, uma tensão sexual, uma atração, um desejo, mas até... não é o objetivo primeiro. É muito alegórico, eu acho. Acho que a gente tem um representante da beleza, e a gente pode pensar na morte e no belo, na morte e no erotismo, né? Enquanto que o filme, eu acho que ele sim
ao final, você termina o filme e entende, porque ele precisa... Só que ele acaba... Chega uma hora que o filme fica repleto de frases e mais frases e mais frases e mais frases e reflexões e reflexões e reflexões, porque ele não constrói isso ao longo, né? Então chega uma hora que ele fica, nossa, porque é o belo, isso e aquilo, e a morte, e vi... E aí ele começa, de fato, a devanear. E aí eu acho que tem a ver com a própria doença, mas as abordagens são muito distintas de um e de outro. Dá pra ver muito da mão, vamos dizer assim, de Visconti, que também se declarava homossexual. E aqui... E aí eu vou até... eu tenho uma revista Bravo, antiga, que todo mundo gosta muito, que é os 100 filmes essenciais. Não sei se você já viu essa revista, de 2007. E tem lá um trechinho sobre o Morte em Veneza. E aí ele fala duas coisas a respeito de Morte em Veneza, né? De como que foi construído o filme. A primeira é assim: Morte em Veneza, né? Ele diz, né, que tá à altura do romance original. Eu já discordo um pouco. Eu vi outras pessoas falando isso. Eu também discordo. Pessoas da área que estudam o dizendo o quê? Que é muito fiel, vamos dizer livro. Assim. Não que é fiel. Fiel é uma palavra forte. Mas conseguiu traduzir em imagem aquilo que... E pra mim, não. Mas depois eu explico por que pra mim não, que pode ser um problema meu mesmo, né? Eu Andréia. O problema da Andréia. Né, por ter algumas questões ali que pra mim me incomodam demais. Né? Eu acho que, enfim, na hora que a gente for comentar sobre isso, eu também vou trazer algumas questões que ficaram aí. Então, por exemplo, ele fala que, né, que muita gente tá... E aí o que ele faz? Além de se inspirar nos diálogos entre os compositores Mahler, e agora vai ser uma beleza, hein? Mahler e Schoenberg para compor o Aschenbach, o pensamento dos filósofos Friedrich Nietzsche e Arthur Schopenhauer. Aí a gente já sabia, né? Aí porque o Mann, ele tem isso, né? De, às vezes, utilizar o Nietzsche. Como bom alemão. Aqui eu vou usar o Nietzsche, aqui eu vou usar o Schopenhauer. Então acho que o que eu tô lendo ali no momento eu vou usar. Então, pega ali na estante, né? Ou então tem essa coisa, né? Eu tô lendo tanto que eu acabo aplicando. Aí, tô indo para uma outra linha de pensamento e acabo aplicando essa outra linha, né? Tem muito disso, né? Tem. Então, que é muito essa coisa, essas discussões que para mim, por ter muito no livro especificamente, né? Tem muito essa coisa do Fedro e... sim. Enfim, que para mim é muito mais... Se eu fosse ler aquela personagem do amigo, né? Que tá ali sempre discutindo com ele... Você pensaria nisso? Eu pensaria... Tem ali o Nietzsche e o Schopenhauer, claro, né? Mas também pensaria na coisa do platônico e do aristotélico. Claro. Ele fala várias vezes, né? Do tocar, dos sentidos. Sim. Que a gente recebe pelos sentidos. E o Aschenbach falando assim, não é o sentido, é o trabalho, é o labor, eu não vou me deixar contaminar pelas paixões, e enfim, né, esse homem todo metódico e frio e tal. Então, e aí tem isso aqui que ele fala do Schopenhauer, ele fala assim, são outras referências na discussão estética que é desenvolvida no decorrer da história, isso no filme. E aí outra coisa que ele fala no filme, ainda que e aí, quando eu li isso, eu falei assim, eu não sei. Cadê? Ainda que essencialmente platônica, os detratores do filme, conservadores, detectaram as nuances homossexuais da fascinação estética pelo jovem rapaz, algo que era, de fato, a intenção do autor. Por causa disso, e também pela conotação de pedofilia, o longa foi indicado apenas para a categoria de melhor figurino no Oscar. Então ele só foi indicado para melhor figurino. Ele não foi indicado para melhor figurino, a nada.
por conta dessa conotação de pedofilia aí no meio. Difícil, né? Complexo, né? Muito, Complexo, muito, né? muito. Mas, por que eu tô trazendo isso? Porque eu acho que a gente falando essas coisas e criticando de alguma forma essa adaptação, a gente está indo um pouco na contramão do que as pessoas acharam, né? Só para vocês terem pra vocês entenderem mesmo. Por isso que a gente tá aqui. Acho que a gente vai levar pedrada. Porque assim, a obra em si, isso que é interessante, a história é relativamente simples. Sim. Esse homem viaja, ele descobre esse rapaz, ele tenta ir embora, entre 1000 aspas, porque ele na verdade quer ficar, mas ele entende que o destino o fez ficar e ele fica. Existe uma epidemia que está acontecendo, ele adoece e morre. Assim, a história é muito curta e breve. Não tem nada. Assim, não acontece, não tem uma interação entre vários personagens, uma narrativa que não. É muito focada nele. É focada nele, exato. Não tem outras, a não ser o garoto, né? O Tatsuo, né? E o Tatsuo a partir dele também. Isso. Então é tudo visto pelo olhar do Ashenba. do Gustav. Então, assim, a gente fica refém dessa personagem. E aqui a gente conhece muito bem, que todos conversamos sempre, de Capitu e Bentinho, né? Sim. Quando a gente se vincula muito a uma pessoa, uma visão, a gente corre o risco, né? Mas aqui é deliberado. Aqui é deliberado porque aqui existe essa discussão que é muito rica, porque a gente... É isso, Andréia pensa em Fedro. A gente pode pensar em Nietzsche, que aqui estava pensando mesmo a ideia de Nietzsche aqui do Apolíneo e do, né, do Dionisíaco já é remetendo ao grego. Então, e é bonito. Que é super curioso, né? Porque ele poderia usar o romano. Não, ele usou o grego. Exato. Exato, porque tá ali, tá na Itália. Né? E assim, é muito interessante, porque... por exemplo, ao mesmo tempo que pensa o grego, a gente está falando aqui de morte em Veneza. E quando nós pensamos em Veneza, nós pensamos nos barcos, nas gôndolas. E aí não tem como não pensar em Caronte. Sim. Né? Nesse homem que te transporta pelo mundo dos mortos. Então, quer dizer... Você vai lá no Rio Styx, você chega lá morto, né? Sim, você chega lá morto, é ótimo. Pode chegar vivo? Pô, os até que chegaram já lá vivos teve. Não tiveram uma boa... A experiência não foi das melhores. Boa depois que voltaram de lá. Exato. Mas você chega lá... Tirando o Odisseu, né? Nem o Odisseu, nem o coitado do Orfeu, né? Nossa, coitado mesmo. Coitado do Orfeu. Você chega lá, dá umas moedinhas pro sujeito, fala, me leva ali, ele vai lá e te leva. É isso, que né? depois Dante vai explorar, e aí a gente pode pensar que tá, tudo bem, né? Itália, Dante, dá pra pôr aqui uma conexão, né? Então, assim, temos uma obra repleta de referências, repleta de... dá pra ficar ali pensando, lembrando, entendendo... Eu gosto muito da sutileza com que ele descreve o Tatsuo, por exemplo. Porque aí muda tudo. Se você assiste o filme, por que tem a conotação mais forte sexual? Porque o Tatsuo, ele é retratado ali como um provocador. Isso. Desde a primeira cena. Quando ele é retratado assim, ele recai naquela coisa da pedofilia que é perversa. Isso. Que eu fui seduzido. Exato. Ou seduzido. Exato. Né? Ele me provocou, uma coisa assim.
eu acho que pra mim, eu acho que foi o que foi indigesto. Não, e é mesmo, por exemplo, que não acontece na obra, porque na obra o Tadzio mal olha pro Ashenba. Não existe essa interação entre eles, tanto que ele fica o tempo todo achando que ele sequer é percebido, né? Ele começa a ter essa obsessão pelo menino e ele pensa uma série de vezes que ele nem é visto, né? No filme não, na primeira vez que ele vê o Tadzio, que ele tá ali no hall, acho que esperando pra entrar pra se alimentar, uma coisa assim, no restaurante, o menino já olha pra ele. Ele espera todos entrarem e para e olha pra ele. No livro, ele fica na dúvida, assim, se o menino viu ou não viu. Tem uma coisa um pouco assim, né? Mas no filme... vai chegando pro final, a gente tem aquela impressão... no livro, né? Uhum. A gente tem aquela impressão do tipo... Eu não sei se eu já falei isso aqui, gente, mas nós duas aqui temos um ditado que é: nós saímos da quinta série, mas a quinta série não sai daqui. Então... Jamais, nunca jamais. Nunca jamais. Então, assim, sabe aquela coisa do tipo, amiga, ele tava olhando pra mim, e às vezes o cara nem tava olhando? Ou, sabe, Sim. fulano tava olhando pra mim, e às vezes fulano nem tava. Uhum. Então, eu acho que no final ele vai caindo pra isso. Mas você, de novo, por conta dessa construção que ele faz durante a obra... A gente entende aquilo, exato, né? Uhum. Exato. É muito cuidadoso, dá pra perceber nas descrições, mesmo quando ele tá admirando o menino, você percebe que tem outro lugar, aquela admiração. Seja pessoal ou transcendental, sabe? Eu tô vendo aqui a beleza, o belo, sei lá o que a gente vai pensar sobre isso, mas... E mesmo que tenha esse lugar erótico, Sim. mesmo que tenha, mas é de uma sutileza, assim, que a gente entende. A gente, ok. E acho que aqui ele, falando dos gregos, né, pensando nos gregos, ele personifica todas as ideias de amor ali, porque tem a ideia do erotismo, mas tem essa coisa do... Porque ele é um rapaz polonês. Sim. E tem essa coisa da xenofilia, né, do xenos, que é um tipo de amor para os gregos, né? Então você tem a filia, você tem o eros, você tem o xenos, que tem, isso, assim, é tudo. E nesse contexto, sim, o eros faz sentido, mas ele é um a mais. Ele não é o dominante, ele tem um contexto de uma série de um pacotinho, vamos dizer assim. E ali dentro está o eros também. Isso. O que no filme não é assim. No filme, a impressão que a gente tem desde a primeira cena. Desde a primeira cena, é que existe uma tensão sexual entre os dois. E o que mais me incomoda, assim, acho que o que eu posso dizer assim do filme, e é muito curioso, porque eu tinha visto o filme há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, eu devia ter uns 19, 20 anos, quando eu vi pela primeira vez. E eu me lembro dele ter me incomodado muito, porque eu tinha acabado de jogar Lolita pela janela, porque... Mas também era um momento, hein? Então, era um livro que eu tinha, que eu não consigo ler, acho que eu já falei isso aqui. Lolita não dá pra mim, por mais que eu entenda Lolita é um livro que me dá agrulhas. Eu nunca tentei ler, nunca vi o filme. Eu tentei ler algumas vezes, o filme eu assisti. Não, nunca nenhum nem outro. Eu tenho vontade de... Me arrependo amargamente. Imagino. Eu digo assim, se o Kubrick um dia errou, ele errou em Lolita, entendeu? Pra mim. Porque ele não entendeu. Então, mas eu acho que tem aí isso. E tem esse lugar do Lolita, que é essa coisa da criança, que se expõe, que se oferece, e que vai cair depois naquele clichê horroroso do
mas ela me seduziu. Não, mas... e sabe o que eu acho? Eu acho, para além de tudo, uma pretensão ridícula de imaginar que uma criança ou um adolescente se atrairia... se atrairia... Tá estranho, acho que eu nunca falei nesse tempo verbal, velho. Se atrairia por um senhor, assim. Velho. Por um velho, gente. Sabe? Eu lembro quando eu li Garcia Marques, gente, toda oportunidade que eu tenho de Andréa sabe, a Andréa tá rindo, porque a Andréa me conhece. É assim, o meu bingo é a Garcia Marques. Se em algum momento eu tiver com você, eu vou falar, porque eu não suporto, assim. E ele escreve, porque aqui, Thomas Mann não, em momento nenhum, ele dá a entender ou escreve que o rapaz está ali, sei lá, enamorado. Não. Existe o que a Andrea falou mesmo. E a gente entende que a gente tá partindo do olhar do Aschenbach, do Gustave. No caso, eu acho que, pegando o gancho do que você estava falando, é isso. Eu acho que tem um olhar errado mesmo. Isso. Não é isso que tá acontecendo. Não tá acontecendo uma tensão sexual entre dois homens. Quer dizer, tá, mas de novo, tem um contexto aqui. Uhum. Que sim, pode ser homoerótico, mas não é isso, né? Então, eu acho que no livro ele é unilateral. Sim. E no filme, a impressão que a gente tem é que ele é correspondido. Em alguma medida. Que o menino tem curiosidade por ele. Exato. Ou que o menino tá adorando ser visto, ou provocando, acho que tem esse caráter da provocação. Então, esse caráter da provocação, eu acho que é o que mais me incomoda. É incômodo mesmo. Mas por quê? Porque ele entra nessa situação da Lolita. Que é essa coisa da criança que depois vai ser acusada. Não é o caso aqui. Gente, veja bem, isso não acontece no filme. Mas que se prolonga 2, 3 coisas pra frente, ia ser acusado de ter sido seduzido pela criança, entendeu? Com certeza. E eu acho que... Porque a gente pode pensar que, assim, no caso da adaptação, e é algo que a gente fala frequentemente no podcast, existe um desafio que é transformar uma mensagem escrita em uma mensagem visual. Uhum. E é difícil. Eu acho que numa obra como essa é muito difícil, porque... É porque ela não é só enredo. Exato. Você não tem como... Que é algo que a gente já falou aqui, que é a ideia do ficar colocando em voz off. Que aí não tá em voz off, inclusive. Não. Aqui também não. Não sei se você reparou que aqui também não tá. Quem sou eu pra falar do voice off? Mas é uma alternativa. Mas assim, você fala, pô, é difícil. Como que ele vai transformar? Eu sempre gosto de fazer esse tipo de exercício, de parar pra pensar como que eu proporia uma leitura visual dessa obra, né? Como que transmite isso? Você fala, Gabi, mas é difícil, como que ele vai transmitir? Bom, poderia não colocar olhares aí dos dois. Ele poderia alternar imagens do rapaz com imagens mesmo de esculturas, nesses devaneios, exemplos não faltam de como... eu acho que eles quiseram, né? Eles se apropriaram inclusive desse compositor alemão para criar essa personagem que a gente super entende e tal. Mas o Thomas Mann, quando ele faz isso no texto, ele utiliza um escritor. Exato. Então, para ele é muito fácil entender quais são as agruras e os senões e... de ser um escritor, eu acho que ele se coloca ali também. Exato. Como que eu vou criar essa arte? Como que vai ser isso? Então, assim, talvez se a gente visse algo mais entrelaçado entre a imagem e a música. Isso. Ou se não, ou vamos para o plástico. Você quer alterar isso e deixar mais... As artes plásticas. Do plástico. É isso que eu digo da plástica eu entendi. visual, né? Da escultura, da pintura, da fotografia. 1912,
o cinema ainda era bem incipiente, então talvez não fosse muito ali, mas A própria escultura. isso, né? Já que a gente Se é para pensar no grego, né? Que a gente tem Exato. mais de... Então, assim, pra mim, eu acho que tem isso. Acho que faltou a gente. Eu entendo que nas discussões ali a gente tem um sabor disso, mas fica muito no passado essas discussões. Então, normalmente elas são trazidas Isso. pra gente Muito tarde. no flashback. E no flashback. Elas são sempre trazidas no flashback. Não, e tarde. Ele demora pra construir essa personagem. A gente vai entender quem ele é já pro meio mais do meio do filme. A gente começa a entender, tá, então ele tá numa crise, tá, ele era muito fechado. Mas assim, já... Por isso que eu acho que, ok, tá, ele transmite, assim, a ideia, até chegou uma hora que literalmente começam a ter diálogos e insights, né? Ele faz em voz off em alguns momentos e tudo. Porque chega uma hora que você não tem como, você tem que dizer, não tem outro jeito. Agora, eu acho que ele não prepara, é isso, assim. E aí, como não existe todo esse cuidado, é nítido, é evidente que a leitura que se faz não é a mesma. Não tem como ser a mesma, porque não é. Não tem porque não é. E ok, assim, a questão é que é uma adaptação que eu tendo a discordar do que, né, do que você, por exemplo, leu pra gente aqui, né? Eu não acho que tenha óbvio, estamos falando da mesma obra, né? Ele não desbancou pra nada muito fora, né? Mas no sentido de olhar, é outro olhar. Pra mim é outro olhar. E não tem como não dar errado. Vai dar errado. Não tem como eu não dizer isso. É um olhar masculino, eu acho. Eu não sei se uma adaptação, por exemplo, que fosse ali feita, talvez não... fosse feita não só por um homem, ou tivesse outros olhares, ou mesmo fosse dirigido por uma mulher, se teria esse aspecto tão forte. Então, você sabe que quando ele pensou em escrever o texto, Thomas Mann, ele pensou em colocar uma menina. E aí o que aconteceu? Nessa viagem, ele conheceu um rapaz. E foi por isso que ele mudou. Mas por que ele ia colocar uma menina que se interessava, né? Que tinha que poderia ser o interesse de um homem mais velho? Porque o Goethe estava com 73 anos e tinha falado que estava num relacionamento com uma menina muito, muito mais jovem. Então ele queria colocar isso nessa novela. Tanto essa construção é forte que eu acabei assistindo um documentário que se chama O Garoto Mais Bonito do Mundo. There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, over land and sea. Que é recente, inclusive, é de 2021. Que conta a história do rapaz, do Bjorn... Como é que fala? Bjorn Andresen. Andresen. Que é esse sueco, o ator que faz o Tatsu no filme. Depois desse momento, ele ali também era muito jovem, ele tinha mais ou menos a idade, acho que tinha 15, 16 anos. Bem menino. E ele fica muito famoso, né? Ele começa a receber uma série de convites para participar de ensaios fotográficos, fazer entrevista e tudo mais. E ele, assim, acaba passando por uma série de assédios, assim, sejam diretos ou indiretos. O próprio Visconti leva ele para uma balada gay, assim.
Então, assim, o rapaz, assim, eu não entendo, né? Mas quem gosta e conhece de anime, por exemplo, sim. vai ver que, procurem aí ele no Google e vocês vão ver, vocês vão olhar assim o rosto dele jovem e vão falar, ué, não me é estranho, porque ele vira referência pra várias personagens de anime, ou anime, né? Então, quer dizer, ele ganha mesmo uma projeção. E aí o documentário vai mostrar quem ele é hoje, como ele está. Ele inclusive fez uma participação em Midsommar. Ah, é? Sabe o senhor que faz o sacrifício e se joga? Eu não assisti. Você não assiste? Ah, bom, entendo. Entendo. Mas ele é uma das personagens de um grupo, né? Existe um... Uhum. E aí ele faz, mas hoje ele já tem 67, 68 anos. E aí o documentário vai mostrar, assim, e aí ele fala que ele dão droga pra ele menino, assim, de tudo. Ele passa por uma série de questões, assim. Então, quer dizer, né? Eu acho que pensar que como a sociedade tratou também esse menino, né, assim, como ele foi visto, porque é isso, ele virou um objeto. Sim. Porque ele é tratado como um objeto no filme, sim, né? Então, não tem como não dar errado, vai dar errado. Né? Ele é tratado como um objeto. Então, tô trazendo isso para corroborar mesmo, para dizer que, para reafirmar que isso acontece, né? Eu acho que eu acho que é um olhar masculino, não só masculino, mas erótico, de objetificar o desejo, né? De objetificar pessoas de desejo. Isso me incomoda horrores, essa pretensão de achar que tá sendo provocado, que algum garoto dessa idade vai ter a pretensão, né, vai olhar pra ele e falar, nossa, olha que homem desejável, olha que pessoa desejável, vou aqui me oferecer, vou aqui, sabe? Eu acho tão autocentrado, tão errado, tão nítido que esse ego masculino, sabe? Que ele sempre acha que todo mundo vai girar em torno dele, assim, né? Ele nunca parte do princípio que não, ele parte do princípio que sim, né? E aqui eu acho que fica muito, muito gritante, assim, a obra é bem enfática nisso, eu acho. No documentário aparece, por exemplo, que esse uniformezinho que ele usa, assim, esse traje que ele usa, ele vira padrão em vários mangás, vários animes, vários mangás. E de fato, né, até hoje, assim, ele vira referência mesmo, oriental, né? Tem os traços delicados, finos, vamos dizer assim. Ele é muito alto, e isso no documentário também aparece, assim, uma série de produtores que trabalharam com ele, japoneses, falando, assim, o quanto porque ele era alto mesmo, ele é alto, né, ele é bem alto, e o quanto ele chegava nos lugares, e isso era muito diferente nos anos 70, não havia ainda esse contato tão frequente, e esse acesso, porque não tinha internet, não tinha, enfim, o contato assim, né, com essas imagens, e aí ele falando, assim, o quanto as pessoas ficavam doidas com ele na rua. Porque ele era muito alto, os japoneses são mais baixos. Sim. Ele tinha essa coisa... Não, e tem essa coisa do japonês não só ser mais baixo, como era fechado, né? Assim. Exato. E ele era isso, ele era esse rapaz alto, muito magro, muito... quase feminino, com traços quase femininos, o que é muito apreciado. Então, era de fato uma explosão mesmo, né? Ele fala japonês, inclusive. Olha só! Ele fala japonês. Então... E assim, ele não vive bem. Ele vive numa casa, assim, num apartamento minúsculo, alugado, caindo aos pedaços. Ele não ganhou dinheiro. Não, ele não ganhou. Assim, ele teve muita fama, quer dizer, ele ganhou, mas de um jeito...
Assim, ele foi explorado, né? Sim. Ele foi explorado. O que o documentário traz é isso. E não é feliz. O documentário não é feliz, assim. A história dele não é uma coisa que você fala, que legal. Não, ele foi tratado como um objeto e foi explorado em todos os aspectos. Financeiro, todos, né? Então ele ainda é artista, ele olha, curiosamente, ele ama a música. Ele sempre, na verdade, ele fala que ele sempre quis ser músico. O intuito dele era ser músico, mas a avó dele sempre quis que ele fosse modelo, porque ele era muito bonito, assim, né? Tinha todos esses traços e tal. E aí ele vai participar dessa seleção do Visconti, que fica meses procurando um rapaz que ele acha que tem as características. E quando ele bate, porque tem filmagem, né? E quando ele entra, o Visconti já... mas quase na hora, assim, como... Olha, vira pro lado. Olha, não sei o quê. Mas na hora, assim, ele diz, bom, acho que é ele. Ele rápido fecha, né? Então, ele gosta, na verdade, de música. Ele compõe. Ele queria, na verdade, ser músico. Entendi. Mas é isso, ele não acaba, assim, a vida dele profissional, vamos dizer assim, né? Gira em função dessa celebridade, desse momento, e é explorada, fim. É triste, não é nada bom. É bem triste, né? Mas é isso, assim, eu acho que diz muito do que a gente tá falando. Eu acho que diz muito sobre essa representação. E como bateu no público geral. É isso, exato. Que imagem que se passou, porque ele acaba sendo explorado. A gente percebe que ele encontra algumas pessoas, que é o que a gente estava falando do Memento Mori, né? Que vão lembrá-lo da morte. Então, tem essa primeira figura, aí o próprio rapaz da gôndola, que vai levá-lo até... Que eu achei o tiozinho lá da gôndola no filme até tranquilo. Então, tranquilo, perto do que é quando a gente lê... E porque ele... sempre tem uma visão muito dos dentes, né? Isso, exato. É uma coisa forte, né? Tem um outro homem que ele encontra que, na verdade, ali, essa personagem, eu acho que funciona tanto como a coisa da morte, mas lembra, na verdade, quem ele vai se tornar, porque vai chegando o fim... logo no começo, no né? começo. Que ele encontra aquele senhor que tá tentando... extremamente maquiado. Sim, que tá querendo se fazer de jovem. Que é quem ele acaba se tornando no Sim, livro. Ele, em curto período de tempo, ele começa a se maquiar, ele começa a devanear sobre a idade, a diferença. Porque o que ele quer, na verdade, é voltar à juventude. Né? Exato. E é muito curioso porque o cabeleireiro lá, o barbeiro, vira e fala assim, eu vou lhe dar isso. O que é seu, como é que é? Eu vou... Permita que lhe restitua isso. o que lhe pertence. Restitua. O verbo é bem importante, né? Exato. E aí ele ele tinge o cabelo dele, ele o maquia, ele... coloca é uma espécie de batom, né? É que não é bem batom. É um rouge, mais carmesim. As bochechas mais carmesim, né? Mas assim, e é patético, assim. É muito patético. E agora não é? Fala pra mim. Então, mas aí entramos em Peter Pan. Pense uma coisa bem boa e no instante você voa. Lembre o Natal lá chegar, pense em nuvens a passar e logo pelo ar. Vai voar, vai voar, vai voar. Pense uma coisa bem linda, se você não voa ainda. Quando a lua despontar. A gente não pode tirar isso do filme, que tem um momento, mas já é tardio, né? Mas a gente tem um momento ali
Por exemplo, tem uma hora que o Latsu, ele é beijado por um amigo. O Tatsu. O Tatsu, o Latsu. Por que eu falei Latsu? Porque Lazio é uma parte da Itália. Inclusive. Mas eu acho que tem algum jogador. Pode ser, pode ser. O Tatsu, ele é beijado por um amigo. Praia. Na praia. E aí ele vê que ele mas é na bochecha, né? Ele sorri e põe a mão no lugar em que o outro tinha sido beijado, né? Então, Exato. É uma transferência. É como se ele estivesse vendo uma transferência. O que eu vou falar a respeito de Peter Pan? Primeiro, eu acho que Peter Pan é um livro que quem quer entender deve ser lido. O ser humano, eu acho que ele tem que ser lido. Por quê? A gente envelhece, não é mesmo? Mas... Diz que sim, diz que. Sim, diz que. Diz que. Só que a gente não fica o tempo inteiro olhando ao nosso lado, né, ao espelho. Então a gente não fica o tempo inteiro no espelho para entender quais são as rugas novas. Pelo menos eu não, eu acho que a grande maioria não. Mas quais a gente não tá o tempo inteiro olhando para um espelho. A não ser que você seja casado com alguém que tenha, ou que more, ou que tenha um companheiro, uma companheira, enfim, que você veja todos os dias e que tenha mais ou menos a idade que você tem e que está envelhecendo junto com você. Ela vai ser, ou ele vai ser, uma lembrança constante de que você está envelhecendo. Qual que é uma frase muito comum que a gente vê de pessoas que se relacionam com pessoas muito mais jovens? Me sinto jovem, renovado. Me sinto renovado. Não é que ele se sente renovado, é que a pessoa que está ao lado dele, que faz o espelho para ele, é uma pessoa jovem. Uhum. E aí, por que eu falo de Peter Pan? Peter Pan, no final da história, quando ele vai ver a Wendy, e ele vê a Wendy crescida, adulta, ele olha e ele leva um susto. Porque ele vai levar a Wendy para fazer a limpeza de primavera na Terra do Nunca, né? Que tem toda essa coisa da limpeza de primavera. A própria ideia da Terra do Nunca e dessa fuga, né? E aí ele vira para ela e ele não acredita. Mas, de repente, ele vê uma outra menina, que é a filha da Wendy, e a Wendy deixa essa menina aí com o Peter Pan. Fica aí o recado, né? Para bom entendedor. Né? Então, assim, o que nessa alegoria que eu estou colocando aqui, o que acontece aqui? Não é que ele se espanta ao ver que a Wendy cresceu. Ele se espanta em saber que ele pode ser que seja até mais velho que a Wendy, Uhum. mas que eles têm a mesma idade, então que ele também cresceu. Ele também é velho daquele jeito. Mas ele não ficou, né? Por ser o Peter Pan e todas essas coisas. Então, assim, eu acho que tem essa coisa da transferência também. No filme, ela fica muito clara. Né? Uhum. Então, dele viver essa juventude pelo garoto, né? E depois ele querer essa juventude para si. Exato. E essa juventude está ligada a esse belo, né? Que também é algo complexo, mas que é uma visão grega, né? Não, e é o que você falou. Não, e é né? o que você falou, assim, é algo tão humano. Uhum. Humano no sentido de que muita gente passa por isso, assim, por essa, sei lá, tipo, crise, sei lá como chama. Mas é super frequente mesmo. Mas aí não tem um monte de gente que fala aí de crise de meia-idade o tempo inteiro? É isso. Porque porque metade da vida, daqui pra frente ladeira tem menos abaixo. frente, né? Então, como é que faz, né? E como é que eu ajo, né? E o próprio barbeiro, depois que faz toda essa pataquada, né? Coloca um monte de ruge na cara do sujeito, não sei o quê.
Ele fala assim, agora o senhor não precisa ter receios de se apaixonar. Isso, Como também se... E aí, claro que isso vem da época. É isso que eu ia falar. Isso vem... Hoje em dia se discute muito isso, né? Essa coisa do etarismo. Deveria, concordo. Né? Mas eu acho que talvez cada vez mais vá se discutir, né? De trazer à tona... gente, né? Pelo amor de Deus, né? Não à toa, né? Não à toa. Não à toa, sim. Estamos vivendo mais. Velho, exato. Estamos vivendo mais. E aí, pra isso daqui, eu preciso fazer uma indicação. Ai, a gente tá falando. Acho que até imagino. Carisma e não sei o quê. Eu sei que ela foi uma mulher extremamente controversa. Mas saiu uma série a respeito da vida da... Não a série dramática, uma série documental pelo Globoplay da vida da Hebe Camargo. E tem um momento lá que falam a respeito da sexualidade da Hebe Camargo. E é sensacional. Assim. Do tipo, do Fábio Júnior virar e falar assim... Eu olhava pra Hebe e eu não sabia se ela tinha 20, se ela tinha 30, se ela tinha 40, se ela tinha 60. Eu queria namorar a Hebe. Incrível. Tipo, ela exercia esse magnetismo. Exato. E ela não tinha medo de falar, né? Então tem moças muito mais jovens, né? Tem a Eliana, a apresentadora, que ela vira e fala assim... a gente estava na Europa e a gente estava dançando, a gente foi dançando... Olha isso. A Eliana e a Hebe estavam dançando. Na Europa. Na boate da Europa. E aí... E aí ela falou que ela tava lá dançando, ela e a Hebe. É o rolê aleatório. É isso que eu ia falar, é o rolê aleatório. É o rolê aleatório total, né? Aí ela falou que ela tá lá dançando e aí ela falou que passou um homem muito bonito, um senhor já, mas muito bonito. E falou que a Hebe olhou. E ela começou a amassar uns papelzinhos e tacar no cara. Ai, eu adoro a Hebe, gente. E aí falou que o cara começou a olhar do tipo... E quando ele viu... né, e tal, ele foi falar com ela, e assim, ela, a Xuxa falou, acho que uma amiga dela falou assim... Nossa, eu preciso muito assistir essa série. Ela queria, ela ia atrás, entendeu? Não tinha essa, tudo preciso que ela muito quis, assistir. Ela foi atrás, né, então... Um filme recente que trata isso é o Boa Sorte, Léo Grande. Sim. Traz muito à tona de um viés feminino, mas é isso, assim, o quanto a gente, como sociedade que está envelhecendo e que vai viver mais e que vai, né, como é que é? Os 50... Não, como é que o pessoal fala? 50 são os novos não sei o quê, 60 são os os 30 são os novos 20. Os 50 são os novos 30, uma coisa assim, não é? Então, nós somos uma sociedade que E pra ver o quanto isso é humano. E o mas é mesmo, sabe por quê? Porque essa semana eu vi eu vi uma notícia de 1908, escrito assim. Adoro. Escrito assim. Não, foi maravilhoso. Escrito assim. Tinha entrado um carro na casa de uma senhora. E estava escrito assim... velhinha de 42 anos. Então, mudamos. 1908. Mas assim, não precisa nem ir muito longe. Se a gente pensar nos nossos avós, é muito isso, assim. Então, somos uma sociedade que precisa repensar. São novas categorias, são novos modos. A gente nunca viveu isso antes. Isso é algo que não vivemos antes. E aí tem uma parte, só pra fechar, que é muito maravilhoso. Gente, assistam. É a Hebe Camargo. Tem todos os problemas. Tem. Mas nessa parte, assim, é muito maravilhoso. Ela está com o Dória, porque o Dória tinha um programa de TV, né? Que ele fazia entrevista. E aí ele foi entrevistar a Hebe. E aí chegou num determinado momento que ela falou assim: eu achei que quando eu ficasse velha, esse negócio de sexo ia acabar. Mas e ela falou que o fogo ia acabar, mas não acaba. Mas também eu não tenho muita paciência, assim. E aí
Dá muito trabalho. Não, e aí o Dória falou assim, mas aí o que você faz? Você se resolve? Ela, me resolvo sozinha. E aí ele começou a rir. Ela falou assim, depois eu te conto como eu faço. E assim, imagina. De uma leveza, né? De uma leveza. Senhora de, sei lá, na época ela devia ter uns 63, 64 anos, entendeu? Então, eu ria muito, assim, com a série. Então, quem tiver a oportunidade de assistir... Nossa, eu quero assistir. É muito boa. Chama Abby? Não. Abby, um brinde à vida. Eu vou procurar, vou assistir. Abby, um brinde à vida, porque está comemorando 10 anos de morte de Hebe Camargo. Ô, Abby. 10 anos. Nossa, gente, as pessoas não têm mais referência de Hebe Camargo. Acho que quem nos escuta, sim. Não, quem nos escuta, sim, possivelmente. Possivelmente. Mas dependendo da geração, não mais, né? Não mais. Essa obra, eu acho que traz isso também. Aqui, né, olha só, um velhinho de 50 anos vendo nesse menino o que ele gostaria, assim, o que ele não tem mais, e num momento de morte. E aí unem-se os extremos, porque é isso, né? Eu tava até comentando com a Andrea, não aqui antes da gente gravar, mas a gente conversa um pouco, assim, fora um pouco. Quase nada, né? Pra xingar o povo. Não, quase nada, não. Pra fazer Fala aí. Não, André, imagina. Não, nunca, jamais. Pra falar de política também. Também, chorar as pitangas, também. Também. Falar das desgraças, também. Também. Na verdade, é o que mais a gente faz, enfim. Mas não, nossa vida é ótima, né, André? Tudo lindo. E aí, eu falei pra ela que lendo a obra, eu pensei muito num autor que eu li, que é o Jorge Bataille, que vai trazer à tona justamente esse extremo entre a morte e o erótico. Uhum. Que estão muito atrelados. Não à toa existe, sei lá, o sadismo, né? E por que um sádico vincula morte e sofrimento a algo que a gente tem como frutífero, vamos dizer assim, né? Algo... como fala? Nossa, uma palavra tão banal e me escapa. Quando você... fértil, né? Uhum. O sexo é visto como isso, assim, como reproduzir, como fertilidade. Uhum. Mas ele se conecta muito ao seu extremo, né? O criar, ele tá atrelado ao fim, né? Criar e morrer tá ali. E eu acho que essa obra traz também, pode-se também fazer esse tipo de conexão, né? Ele tá ali vendo um menino, um jovem, a beleza, tem a questão da atração, tem a questão de se ver ali e tudo... Por isso o ritmo do livro é muito interessante, porque tudo vai crescendo, assim. E chega um momento em que todas essas tensões se reúnem, que é quando ele morre. Uhum. Ele chega ao ponto de quase enlouquecer mesmo pelo menino. Só que a questão do rapaz... é, na verdade, algo sobre ele, é, na verdade, algo sobre arte, que é sobre vida, que é sobre morte, que de repente vira um ponto, uma concentração de estresse, vamos dizer assim, que é essa eclosão desse drama, vamos dizer assim, né, dessa tragédia, sei lá como a gente chamaria isso, desse evento, que culmina com a morte dele. Então, de fato... tem muitas camadas, tem muitos vieses. Acho que dependendo da época de vida que a gente lê e pensa, a gente pode integrar uma série de questões nossas também. Então é muito humano. Eu acho que ele sabe trazer questões humanas ali. Agora, o filme, a adaptação, pra mim é isso. É uma visão... falocêntrica, vamos dizer assim. No sentido... falo mesmo no sentido tanto masculino quanto fálico mesmo, sim. Assim. É erótico. Ele vê ali um objeto de desejo. E que não é uma pessoa, que não é uma ideia, que não é uma alegoria. É um objeto de desejo. É um corpo
jovem que está sendo desejado, né? E aí se perde. Eu acho que se perde em profundidade de discussão, em multiplicidades de leitura, E é bom, pelo contrário, eu acho um filme lindo, é lindo de ver, né? Mas, pra mim, Thomas Mann entendeu isso, né? Viu isso, assim, tem aqui e não no lugar propriamente só, de novo, não é só sexual, mas aqui tem também isso, tem bem nítido. Principalmente pro fim do livro, que ele vai perdendo o contato. Pra mim, ele vai perdendo, vai ficando um pouco fora da realidade mesmo, né? Ele vai perdendo gradualmente o contato mesmo, vai se desligando, vai devaneando, vai ficando doente também, né? Tem esse aspecto da doença, mas é muito bem construído, assim. Ele, de fato, leva a uma tensão muito forte e ali, naquele ponto, pra mim, tudo converge, tudo vai pra lá, assim. A atração, a morte, a beleza, toda a racionalidade dele, essa coisa fechada, alemã. Isso. Mas é isso, eu acho. Eu também acho que é isso. Chegamos ao fim. Sem mortes. Por enquanto. Um dia, talvez. Pelo menos não em Veneza. Pelo menos não... Não em Veneza. Não em São Paulo, exato. Não por enquanto, né? Não na Zona Leste. Não na Zona Leste. Podemos falar isso. Não na Zona Leste. Não na Zona... Morte na Zona Leste. A morte na Zona... Muito obrigada. Muito obrigada, Andréia. Obrigada. Eu que agradeço. De novo, um texto. Leiam o texto. Acho que... elucidativo, como vocês viram, e tá de 10 no filme, pronto, falei. ensaiou, isso 2 horas aqui pra falar. Mas tá certo. Falando, né? Mas... Escapou. É isso? É isso. Se você tá aí pensando na vida, não na morte. Não na morte. Se for na talvez morte, na morte ou na morte através da vida. Ó, que bonito. Ó, que lindo. Ó, que bonito. Que bonito. E quiser mandar um e-mail, uma mensagem, um afago. Um afaguinho, um cheiro. Tava aqui querendo mandar um cheiro, né, André? Como é que faz, Gabi? Você manda para nós. Pode mandar um e-mail. Ainda não caiu assim em desuso. As pessoas ainda usam e-mail para mandar assim coisa para pro programa de TV, sabe, que a gente via. Manda um e-mail pra nós, é contato@livrosemcartaz.com.br. O dia que a gente tiver bastante e-mail, a gente vai imprimir tudo, vai fazer igual a Xuxa. Exatamente. Jogar pro alto, né? E algum dos nossos ouvintes vai pegar assim, aqui. Aí a gente abre, sei lá, Pedro. Isso. Aí é o nosso sonho de princesa, aquelas que não somos princesas. Não. Mas temos sonhos temos. Ou vocês... Olha as loucas, gente. Ou vocês escrevem pra nós no Instagram. Nós temos um Instagram super fofo, lindo, maravilhoso. Estamos sempre lá. Que é o @livrosemcartaz_. Pode comentar, pode compartilhar com os amigos. Conta pra eles que vocês ouvem um podcast de 2 moças que não para de falar nunca. Fala pra ele, vai lá ouvir. Indica a gente. E, por favor, entre em contato. A gente ama mesmo saber o que vocês acharam, se leram, se não leram, se tem indicações. A gente ama indicação. E é isso. E acabou. Acabou. Vamos embora. Vamos embora, gente. Vamos embora. Vamos dormir. Tchau, André. Tchau, gente. Um beijo. Um beijo.